Alô? Então, Emanuel, daqui a pouquinho a gente trabalha com isso que envolve a concordância, tá? Envolve a concordância verbal. Vai depender do que é sujeito na construção, tá? Bem, então vamos lá. Só para a gente observar um aspecto em relação à nossa coerência. Bem, então nós sabemos que se existe pronome relativo, existe oração subordinada adjetiva, e eu sei que a minha oração adjetiva, ela pode ser uma adjetiva restritiva, ela pode ser uma adjetiva o quê? Explicativa, em função da pontuação. Restritiva sem pontuação, explicativa com pontuação. E você sabe que ao trocar a pontuação, se ela está sem pontuação e se você coloca, você transforma a sua oração restritiva em uma oração o quê? Explicativa. E nós vimos que, em muitos casos, eu conseguiria trabalhar a oração como restritiva ou como explicativa, simplesmente gerando uma mudança de sentido. Você sabe que na restrição, você traz a característica de uma parte e na explicação, você traz a característica de todos. Só que em alguns contextos, eu só consigo criar restrição. Em outros contextos, eu só consigo criar explicação. Senão eu vou te dizer algo que é absurdo, algo que é incoerente. Então, dependendo do contexto, a minha oração só pode ser restritiva ou só pode ser explicativa. Como é que eu vejo isso? Os homens que são mortais valorizam a vida. Eu sei que aqui esse que pode ser trocado por os quais? Os homens, os quais são mortais. Então, eu sei que esse que é um pronome relativo e eu estou trabalhando com uma oração subordinada adjetiva. Só que agora eu quero que você veja o sentido. Ser mortal é a característica de alguns homens ou é a característica de todos os homens? Todos os homens. Então, se ser mortal necessariamente é a característica de todos os homens, essa oração tem que ser montada como uma oração o quê? Explicativa. Porque se você colocar como restritiva, você vai me dizer que ser mortal é a característica de alguns homens. E isso aí não é característica de alguns homens, necessariamente é característica de quê? De todos. Deu para perceber? Então, para que esta frase tenha coerência, ou seja, para que ela tenha uma lógica, para que aquilo que você está me dizendo tenha um sentido lógico, esta oração, ela tem que ser uma explicativa. Então, essa oração necessariamente tem que aparecer entre vírgulas. Deu para perceber? Voltei. Se você deixar isso aqui sem vírgulas, você vai usar essa oração como uma restritiva. E se você usa como restritiva, você está me dizendo que aquilo ali é a característica de alguns homens. Olha o que eu estou dizendo como restrição. Os homens. Quais? Os que são mortais. Ah, tá. Esses homens que são mortais valorizam a vida. Eu estou dizendo que eu tenho homem mortal e que eu tenho homem o quê? Imortal. Tem lógica o que eu estou dizendo? Não. Ser mortal não é a característica de alguns. É a característica de quê? Todos. Se é a característica de todos, isso aqui tem que ser uma o quê? Explicação. Tudo bem? Então, sempre que o sentido for de todos, eu vou criar essa oração como sendo uma o quê? Explicativa. Para que a minha oração seja uma frase o quê? Coerente. Deu para entender, gente? Agora, os homens que têm pele muito clara têm maior propensão ao câncer. Os homens, os quais têm pele muito clara. Esse que é um pronome relativo. Eu tenho aqui uma oração subordinada o quê? Adjetiva. Se eu deixo essa oração sem pontuação, eu estou usando essa oração como uma o quê? Restritiva. E quando eu uso como restritiva, eu estou dizendo que aquilo ali é a característica de todos os homens ou de alguns homens? Alguns homens. Ter pele muito clara é a característica de todos os homens ou é a característica de alguns? Se isso aqui é característica de alguns, eu vou usar essa oração como restritiva ou como explicativa? É restritiva. Tudo bem? Porque isso aqui necessariamente é a característica de alguns. Se eu colocar isso aqui entre vírgulas, eu vou usar essa oração como sendo uma adjetiva o quê? E se eu uso como adjetivo explicativo, isso aqui teria que ser a característica de quê? Todos os homens. E ter pele muito clara é a característica de todos os homens?
Não, aí eu estou dizendo algo absurdo. Então, se ter pele muito clara necessariamente é a característica de alguns, essa oração necessariamente vai ser uma oração o quê? Restritiva. Tudo bem? Senão, você vai prejudicar a lógica da sua frase, você vai me dizer algo absurdo. Então, voltei. Pelo sentido, ser mortal necessariamente é a característica de todos os homens. Se é a característica de todos os homens, necessariamente eu vou usar como uma o quê? Explicação. Ter pele muito clara necessariamente é a característica de alguns homens. Então, necessariamente eu vou usar como uma o quê? Restrição. Deu para entender ou não deu, gente? Agora, eu moro no Brasil, que é um país endividado. Eu moro no Brasil, o qual é um país endividado. Esse que é um pronome relativo. Eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Você acha que essa oração, ela tem que ser usada como uma adjetiva restritiva ou como uma adjetiva explicativa? Esta oração vai fazer um comentário em relação ao Brasil. Quantos Brasis existem? 1. Se esse elemento é um elemento único, eu necessariamente vou explicar. Porque quando você restringe, você tem que ter no mínimo quantos elementos? 2. Deu para visualizar? Quantos Brasis existem? Tecnicamente um Brasil, né? Esquece o sentido figurado. Então, esse elemento, ele é um elemento único. Sempre que o elemento é único, é aquela ideia do conjunto unitário. E aí você traz uma explicação em relação ao conjunto unitário. Então, você tem que usar como uma o quê? Explicação. Então, pelo sentido, sempre que a característica for de alguns, é restrição. Sempre que a característica for de todos, é explicação. Sempre que você trabalhar com o elemento único tem que ser uma o quê? Explicação. Deu para entender ou não deu, gente? Tá claro? Isso aí é bem aprofundado e é bem interessante para a gente. Tá claro? Agora, analisando a função sintática do nosso pronome relativo. E aí a gente vai revisar todas aquelas funções sintáticas. Então, exemplo. Analisou o caso que interessava ao aluno. Você tem aqui o elemento que. Esse elemento que, ele pode ser trocado por o qual? Dá para fazer, analisou o caso, o qual interessava ao aluno. Se esse que pode ser trocado por o qual, esse que é um pronome relativo. Todo pronome relativo vai desempenhar uma função sintática. E o que você faz para descobrir essa função sintática? Todo pronome relativo desempenha uma função. No lugar dele, você coloca o termo anterior. Então, no lugar desse que, eu vou colocar o termo anterior. Esquece a oração anterior, leia essa oração. Leia a oração. O caso interessava a ele. Analisa essa oração. O que interessava? O caso. Se o caso interessava, se esse termo estivesse escrito, o que esse termo seria? O sujeito. Só que ele foi trocado por que palavra? Pelo que? Então, significa que esse que pronome relativo, ele está desempenhando a função de quê? Sujeito. Todo pronome relativo desempenha uma função. Substitua pelo termo antecedente e analise. A função do antecedente nessa frase é a mesma função do pronome relativo. E, gente, o pronome relativo, a gente vai conseguir achar sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. A gente vai achar uma série de funções. Olha a outra. Trouxe o livro que eu pedi. Dá para fazer trouxe o livro, o qual eu pedi. Qual é a classificação do quê? Pronome relativo. Pronome relativo desempenha a função? Sim. O que eu faço para descobrir a função? Substituo pelo termo antecedente. Então, no lugar desse que, eu vou colocar esse termo antecedente. Coloquei. Leia a frase agora. O livro eu pedi. Eu pedi o livro.
Vai juntar tudo que a gente estudou na semana passada. Eu pedi o livro. Quem foi que pediu? Eu. Isso aqui é o meu sujeito. Só que quem pede, pede. Eu pedi o quê? Se quem pede, pede alguma coisa, o verbo pedir é transitivo o quê? Eu pedi o livro, não está completando o verbo sem preposição? E o que, que completa o verbo sem a preposição? O objeto direto. Se isso aqui estivesse escrito, o que, que isso aqui seria? O objeto direto. Só que ele foi trocado por que palavra? Pelo quê? Então, o que pronome relativo vai ser? Objeto direto. Deu para entender ou não deu, gente? A gente vai conseguir trabalhar com todas aquelas funções que nós estudamos. Olha a próxima, então. Esta é a fonte de que gosto. Dá para fazer esta é a fonte da qual gosto? Esse que é um pronome o quê? Relativo. Agora, só cuidado, porque aqui ele está acompanhado de uma o quê? Preposição. Se tiver a preposição, você vai substituir pelo termo antecedente mantendo a preposição. Então, eu faço de mais a fonte. Vai ficar como? Da fonte. Olha a oração. Da fonte, gosto. Eu gosto da fonte. Então, o que, que eu tenho aqui? Ó? Verbo gostar. Quem gosta, gosta de. A preposição veio do verbo? Sim. Quando a preposição vem do verbo, o verbo é transitivo o quê? Indireto. Eu gosto da fonte. Completei o verbo com preposição. Quando eu completo o verbo com preposição, o que, que eu tenho? O objeto indireto. Tudo bem? Não é objeto indireto? E esse objeto indireto foi trocado por que palavra? Pelo quê? Se ele foi trocado pelo quê, o que vai ser agora? Objeto indireto. Quem gosta, gosta de. Tudo bem ou não, gente? Na outra, então, esta é a mulher a quem ele tem amor, ou a que ele tem amor. Isso serve para todos os pronomes relativos. Dá para fazer esta é a mulher a qual ele tem amor. Esse que está aqui é um pronome o quê? Relativo. Como é que eu descubro a função do relativo? Substituindo pelo termo antecedente. Só que agora tem preposição? Tem a preposição ou não tem? Tem que manter a preposição. Então, eu vou continuar com a preposição e vou colocar o termo antecedente. Presta atenção, vou substituir, ó. A mulher, ele tem amor. Ele tem amor, a mulher. Quem tem? Ele. Ele tem o quê? Mas quem tem amor a alguém. Ele tem amor a quem? Está completando que palavra? Amor. Amor é verbo, amor é nome. E quando eu completo o nome, o que, que eu tenho? Complemento nominal. Tudo bem? Quem tem amor a. Completei o nome, é complemento nominal. Então, o que vai ser aqui, gente? Complemento nominal. Não tem, nesse A daqui de baixo ou do de cima? Aqui não pode. Não pode. Sim, quando você trabalha com pronome relativo, a gente vai ver isso aqui na aula de regência, tá? Quando eu trabalho com pronome relativo, o pronome relativo que você tem é o pronome relativo que, tá? Então, o pronome relativo aqui é o pronome relativo que. Você vai sempre olhar a regência do verbo ou do nome que aparece depois. Então, eu vou olhar aqui para o meu verbo. Quem ama, ama alguém. Se o verbo não pede preposição, você não coloca nada. A mulher de que gosto, quem gosta, gosta de. Quando o verbo pede a preposição, você joga a preposição aqui para frente. Então, o que é o seu pronome relativo e o que você joga aqui para frente é a sua preposição. Tudo bem? Então, não pediu preposição, não coloquei. Pediu preposição, eu coloquei. Quando eu faço a mulher que me referia, quem se refere
A. Eu jogo esse A para cá. Esse A que eu jogo é apenas a minha preposição. Tá vendo que não tem outro A para juntar e formar uma crase. Então, aqui, com o que, ó, tem o pronome que. O pronome é o que. Não tem outro A ali na frente. Quando eu olho para a regência, eu vou olhar para a regência do nome. Quem tem amor, tem amor? A. É esse A que está aparecendo aqui. O A que veio do nome. Tudo bem? Então, não tem outro A para juntar e formar uma crase. Tudo bem? Tudo bem, gente, está claro que o pessoal tem muita dificuldade na percepção dessa função. Mas a ideia é, coloca o termo anterior aqui e analisa a frase, como se você tivesse a frase normal. O caso interessava o aluno, o caso interessava o sujeito. O livro eu pedi o livro, objeto direto. Da fonte eu gosto da fonte, quem gosta, gosta de, objeto indireto. A mulher, ele tem amor, quem tem amor, a. Está completando o nome. Por isso aqui é complemento nominal. Tá claro ou não? Vou colocar mais ali. Dúvida? Sim, né, gente? Fala porque junta tudo que é função, né? Maravilha. Vou colocar aqui mais. O erro frequente, gente, o pessoal de casa está até colocando. O pessoal confunde a análise da oração principal com a análise da oração o quê? Subordinada. Você tem que ter em mente que são duas orações distintas e cada oração com a sua função. Alguém perguntou aqui, poxa, eu achei que fosse objeto direto em função do verbo analisar. Se eu analiso a primeira oração, ó, quem analisou? Ele analisou. Quem analisa, analisa alguma coisa. O verbo é transitivo direto e o caso é objeto direto. Então, na primeira oração, o termo o caso que está escrito é o objeto direto do verbo analisar. Mas eu não estou analisando a primeira oração. Eu vou analisar a segunda oração. O que eu quero é a função do que está na segunda oração. Só que o que eu faço para descobrir essa função? Eu pego só a ideia desse termo que está antes. Só para eu entender essa frase. O caso interessava ao aluno. E aí, o que interessava? O caso. Na segunda oração, o caso é sujeito. Só que ele não está escrito. Ele foi trocado por essa palavrinha aqui. Por isso que essa palavrinha funciona como o quê? Como sujeito. Tudo bem? Como o pronome relativo recupera a ideia do que está antes, muita gente acha que recupera a função. Não é. Isso é até importante a gente anotar para não esquecer. O pronome relativo, ele retoma a ideia, o sentido do antecedente e não a função do antecedente. Tudo bem? Eu vou até fazer mais exemplos para a gente discutir isso. Tá claro, gente? Beleza? Ó, vamos melhorar isso aqui, ó.
Ó, então vamos lá. No primeiro exemplo, chegou o homem em quem ela confiava. Quais são os verbos aqui, gente? Chegou ou confia, né? Chegou e confia. Separei aqui antes da preposição. Eu tenho a opção de analisar a primeira oração e a segunda oração. Eu vou agora analisar as duas. Quem chegou? O homem. O homem chegou. O homem é o nosso quê? Sujeito. O homem chegou. Tem sentido? Tem. Esse verbo é um verbo quê? Intransitivo. O homem chegou. Agora eu quero analisar a segunda oração. O homem em quem ela confia é o homem no qual ela confia. Então eu me dou conta de que aqui existe um pronome o quê? Relativo. Pronome relativo para analisar, para facilitar, você vai substituir pelo termo o quê? Antecedente. Então, no lugar desse quem, eu vou colocar o termo antecedente. Só que aqui eu tenho uma o quê? Preposição. Em mais o homem. Vai dar o quê? Vai dar o quê? No homem. No homem ela confia. Eu quero analisar a segunda oração e o pronome relativo é termo da segunda oração. Quem é que confia? Ela, sujeito. Ela confia. Só que quem confia, confia em. Ela confia em quem? No homem. Está completando o verbo com preposição. Então, o meu verbo aqui é transitivo o quê? Indireto. Ela confia no homem. Se estivesse escrito aqui, o que ele seria? O objeto indireto. Só que ele foi trocado. Ele foi trocado por que palavra? Pelo quem. Então, o que o quem vai ser? O objeto indireto. Ele vai ser o objeto indireto do verbo o quê? Confiar. Quem confia, confia em. Exatamente por isso que a preposição está dizendo aqui. Porque esse termo é o objeto o quê? Indireto. Deu para entender, gente? Está claro? Se ele perguntar qual é a função do termo o homem, ele é sujeito do verbo chegar. Qual é a função do quem? É o objeto indireto do verbo o quê? Confiar. E aí, tudo bem ou não? Mais uma, então. Chegou o homem em quem tenho confiança. Agora, os verbos chegou e tenho. Separei aqui. Chegou o homem. Analisei a primeira oração. Quem chegou? Eu quero dizer que o homem chegou. O homem é o nosso sujeito. Ele chegou. Tem sentido. Isso aqui é um verbo o quê? Intransitivo. Analisa a segunda oração. O homem em quem tenho confiança é o homem no qual tenho confiança. Eu sei que esse quem é pronome relativo. Todo pronome relativo desempenha uma função sintática. Para descobrir, eu vou trocar pelo termo antecedente. Em mais o homem, o que vai dar? No homem. No homem, tenho confiança. Tenho confiança no homem. Quem tem? Eu, sujeito oculto. Quem tem? Alguma coisa. Eu tenho o quê? Confiança. Verbo transitivo direto, confiança, objeto direto. Só que quem tem confiança em alguém. Eu tenho confiança em quem? Está completando que palavra? Confiança. Confiança é verbo ou confiança é nome? Quando eu completo o nome, o que eu tenho? Complemento nominal. Quem tem confiança em. Complemento do nome é complemento nominal. Se estivesse escrito, seria o complemento. Troquei pelo quem. O que o quem vai ser? Complemento nominal. E aí, gente? Olha lá. Quando eu digo amor à mulher, é a mulher que ama ou a mulher é amada? É amada, tem valor paciente. Valor paciente é sempre para o complemento. Confiança no homem, é o homem que confia? Não, é alguém que confia nele. Tem valor paciente. Mas nessa estrutura, sempre que completar o nome vai ser complemento nominal. E você vai visualizar que existe ali um valor paciente. Tudo bem? Sim, sim. Quando você olha a relação, você tem que fazer assim, ó. É amor à mulher.
Você tem que olhar se o termo que você está analisando tem um valor agente ou se o termo tem um valor paciente. Eu posso fazer o amor à mulher e num outro contexto. Eu poderia fazer o amor da mulher. O foco é no termo que você está analisando. O amor à mulher não é a mulher que ama, a mulher é amada. Então, o termo tem valor paciente, ele é complemento nominal. O amor da mulher, aí é a mulher que ama, ela pratica, ela age. E quando ela age, é adjunto adnominal. Beleza? Ó, mais uma. Ela comprou o material que faltava. Os verbos agora, gente. Comprou e faltava. Separei de novo antes do que? Eu vou analisar a primeira só para verificar a dúvida que surge. Ela comprou o material. Quem comprou? Ela, sujeito. Quem compra, compra alguma coisa. Ela comprou o quê? O material. O verbo é transitivo direto. O que o termo material é? Objeto direto. Então, se ele perguntar o que material é? Objeto direto da primeira oração. Agora, ela comprou o material que faltava, ela comprou o material o qual faltava. O que esse que é? Pronome. Quero descobrir a função dele. Troca pelo termo antecedente. No lugar do que, ó, vou colocar o termo antecedente. Coloquei. Lê a oração. O material faltava. O que faltava? Se ele estivesse escrito o material faltava, o que o material seria? O sujeito, não é isso? Só que ele foi trocado por que palavra? Então, o que pronome relativo vai ser? Ele vai ser o sujeito de que verbo? Do faltava. Então, qual é o sujeito do faltava? O quê? Gente, isso é uma pegadinha frequente. Porque na pré, só, ela comprou o material que faltava. O que faltava? O material. Aí, na maldade, vai perguntar se material é sujeito faltava. O material é sujeito faltava? Não. Material é objeto direto de quê? Do comprou. Qual é o sujeito do faltava? O quê? Tudo bem, gente? Está claro ou não? Outra. Não sabe o covarde que ele é. Quais são os verbos agora? Sabe e é. Separei antes do quê? Não sabe o covarde. Quem é que não sabe? Ele. Ele não sabe, você não sabe. Quem sabe, sabe alguma coisa. Não sabe o quê? O covarde. Verbo transitivo direto. O covarde, objeto direto. Eu não sei isso aqui. Agora, o covarde que ele é o covarde o qual ele é. O que esse que vai ser? Pronome relativo. Troquei pelo termo antecedente. Troca aí. Covarde, ele é. Ele é? Quem é? Ele, sujeito. Opa, verbo ser. Verbo ser é verbo de ligação. Ele é covarde. Covarde é a característica dele? Se é a característica dele, o que é a característica do sujeito? Predicativo do sujeito. Ele é covarde, característica dele, predicativo do sujeito. Se o termo covarde estivesse aqui, seria o predicativo. Foi trocado pelo quê? O que pronome relativo vai ser? Predicativo do sujeito. E aí, junta tudo ou não junta tudo? Junta tudo. Tá claro? Isso. Tanto faz usar o que ou quem, tá? Tanto faz usar o que ou quem. Pensei que o homem era objeto direto. Em qual que tem homem? Ah, não. Porque aqui foi o homem que chegou. Não tem como ser objeto direto, tem que ser sujeito mesmo, né? Não foi ele que chegou o homem, foi o homem que chegou. A frase está só invertida ali. Agora, e nessa daqui? Não conheço a cidade em que ele mora. Olha os verbos. Conheço e mora. Separei aqui, ó. Se tiver preposição, separo antes da preposição. Não conheço a cidade em que ele mora, eu não conheço a cidade na qual ele mora. Pronome relativo aqui de novo. Analisei a primeira. Não conheço a cidade. Quem é que não conhece? Eu.
Eu não conheço o quê? A cidade. Verbo transitivo direto, o que a cidade é? Objeto direto. Eu não conheço a cidade. Agora, em que ele mora, troca pelo termo antecedente, mantém a preposição. Em mais a cidade, vai dar o quê? Na cidade. Sempre mantendo a preposição. Se não tiver, não coloca. Se tiver a preposição, continua. Na cidade, ele mora. Ele mora na cidade. Quem é que mora? Ele, sujeito. Ele mora onde? Ele mora onde? Perguntei onde, o verbo é verbo o quê? Intransitivo. Perguntei onde, o verbo é intransitivo. Ele mora na cidade. Na cidade é o lugar onde ele mora, gente? E o que o lugar é? Adjunto adverbial de lugar. Se isso aqui estivesse escrito, seria o adjunto adverbial de lugar. Foi trocado pelo que pronome relativo? O que o pronome relativo vai ser? Adjunto adverbial de lugar. E aí? O pessoal odeia isso aí, porque mistura tudo que é função, né, gente? Tudo que é função. Mas deu para entender o raciocínio? Se na realidade está analisando sintaticamente a sua construção. Agora, não pode esquecer isso aqui. As funções que mais caem. Sujeito, objeto direto. O tempo todo a gente encontra o pronome relativo sendo cobrado em provas como sujeito e objeto direto. É aí que não pode dar dúvida. Tudo bem? Claro, a gente tem que saber todas elas. Mas essas duas são as que mais caem. Olha só. Lembra isso aqui. Só para a gente relembrar. Eu quero saber qual é a função desse quê. Já coloca essa frase então. Olha lá, se eu digo, vende livros, aqui quem é que vende? Ele é o sujeito oculto, ele vende. Quem vende, vende alguma coisa. Ele vende o quê? Livros. Verbo transitivo direto, objeto o quê? Direto. Ele vende livros. Só que agora, vendem-se livros. Quem vende, vende alguma coisa. O verbo vender é transitivo direto. E ele pede um objeto o quê? Direto. Só que o verbo transitivo direto trouxe o ser. E o que é o ser com verbo transitivo direto? PA é partícula apassivadora. E toda vez que você coloca a partícula apassivadora, o que acontece com o objeto direto? Vira sujeito. Quando eu digo vendem-se livros, eu quero dizer que os livros são vendidos. Aí ele vai fazer isso aqui junto com o pronome relativo. Olha lá. Não concordo com o assunto que se discutiu. Quais são os verbos agora? Concordo, discutiu. Separei antes do quê? Analisei a primeira, só de curiosidade. Se eu quero o quê, nem precisaria analisar esse pedaço, só o segundo. Não concordo com o assunto. Quem é que não concorda? Eu. Eu não concordo. Quem concorda, concorda com. Eu não concordo com o assunto, complemento aqui com a preposição. O verbo é transitivo indireto. Isso aqui é objeto indireto. Mas o meu foco é o pronome relativo. Não concordo com o assunto, o qual se discutiu. Se o que pode ser trocado por o que é um pronome o que? Relativo. E o pronome relativo tem função ou não tem? Quero descobrir a função dele. O que eu faço? Substituir. Vou substituir pelo termo antecedente. O que tem preposição? Não. Então vai colocar o termo com preposição ou sem?
Sem. Então, como é que vai ficar? O assunto se discutiu. Verbo discutir. Quem discute, discute? Discutiu o quê? O verbo discutir é transitivo o quê? O assunto seria o objeto o quê? Só que o transitivo direto trouxe o ser. O que é o ser com transitivo direto? E se eu coloco a PA, eu continuo com o objeto direto? O objeto direto vira o quê? Discutiu-se o assunto, eu quero dizer que o assunto foi? Se o termo assunto estivesse aqui, o que ele seria? O sujeito. Só que ele foi trocado pelo que pronome relativo. O que pronome relativo vai ser? O sujeito. Tudo bem? Ele só junta esta estrutura com o pronome relativo. Vai pelo sentido, isso. Eu posso fazer, ó. Covarde ele é covarde ou ele é o covarde? Tanto faz. Tudo bem? Se coloca o artigo ou não coloca, você usa de qualquer maneira, não faz diferença na hora de analisar. Deu para entender ou não deu? Eu só vou colocar uma frase aqui que eu quero que você analise então. Isso, amor é objeto direto. E aí? Ó, como eu falei, gente, as duas funções que nós mais encontramos em questões em relação ao quê? Objeto direto e sujeito. Se eu digo, gostou da análise que ele fez, quais são os verbos agora? Gostou, fez. Separei antes do quê? Analisei a primeira. Quem gostou? Ele. Só que quem gosta, gosta de. Gostou de quê? Da análise. O que o verbo vai ser? Isso, VTI. E o que da análise vai ser? Olha aí, objeto indireto. Gostou da análise a qual ele fez. Eu sei que o que é pronome e o que? Relativo. Pronome relativo retoma a ideia do termo anterior. Então, no lugar desse que, você vai colocar a ideia do anterior. O que tem preposição? Não. Então, você pega o antecedente com ou sem preposição? Sem. Coloca o antecedente nessa frase para mim. Como é que vai ficar? Aí não tem diferença. Ela perguntou, colocar o artigo ou não colocar não faz diferença. A análise ele fez ou a análise ele fez. Ele fez, análise. Não faz diferença. Quem fez? Ele, sujeito. Quem faz, faz. Ele fez o quê? Análise. Verbo transitivo, direto. Se a análise estivesse aqui, o que seria? O objeto direto. Troquei pelo quê? O que vai ser? Objeto direto.
Ele fez a análise. Na outra, referia-se ao livro que foi caro. Quais são os verbos? Referia-se e foi. Separei aqui. Quem se referia? Ele. Quem se refere a. Ele se referia a quê? Ao livro. Verbo transitivo indireto, ao livro objeto indireto. Referia-se ao livro, o qual foi caro. O meu que aqui é um pronome o quê? Relativo. Troquei pelo termo antecedente. Coloca aqui. Como é que você vai colocar? O livro. O que não tem preposição, coloca o antecedente sem preposição. O livro foi caro. O que foi caro? Se o livro estivesse escrito, o que ele seria? Só que ele foi trocado pelo que. Então, o que pronome relativo vai ser? O sujeito. O livro foi caro. Agora, lembra que foi ao verbo ser. Verbo ser é verbo de ligação. E caro é a característica do livro. Característica do sujeito, isso aqui é o quê? O predicativo do sujeito. Essa daqui agora. Na prova da PF, eles usaram com essa estrutura, com a partícula C. Olha lá. Comentou a análise que se fez. Quais são os verbos agora? Comentou, fez. Separei antes do quê? Comentou a análise. Quem comentou? Ele. Foi ele que comentou a análise. Quem comenta, comenta alguma coisa. Comentou o quê? A análise. Verbo transitivo direto, objeto direto. Ele comentou a análise. A análise que se fez. A análise a qual se fez. Esse que é um pronome relativo. Tem que confirmar que é pronome relativo. No lugar dele, você vai colocar o termo anterior. A análise se fez. Não pode esquecer a partícula C. Tem a partícula C, tem que saber o tipo de verbo. Quem faz, faz alguma coisa. Ele fez o quê? Se quem faz, faz algo, o verbo fazer é transitivo o quê? Se ele é transitivo direto, ele teria o objeto, só que o transitivo direto trouxe o C. O que o C vai ser? PA. Com o verbo transitivo direto tem a PA. E vai ter objeto direto, gente? Não. Quando eu coloco a PA, o objeto direto vira o quê? Fez-se a análise, eu quero dizer que a análise foi feita. Então, se o termo análise estivesse, ele seria o sujeito. Foi trocado pelo quê? Pronome relativo, que vai ser o quê? O sujeito. E aí? Muito cuidado aqui com esse C, hein, gente? Senão, se esquecer, você vai confundir objeto direto com sujeito. Mas é a mesma questão disso aqui. Se não olhar o C, vai confundir objeto direto com sujeito. Deu para entender ou não deu, gente? Agora, lá no início da aula, eu tinha colocado uma frase e alguém tinha perguntado. E eu quero analisar isso aí. Alguém tinha perguntado uma frase aqui, essa frase é até bem tranquila. Sim, vamos fazer também, então. Ó, mas eu quero essa daqui lá do início da aula que alguém perguntou. Bem, gente, então, nesse caso aqui, ó, aquela dali vai ser bonita, hein? Sou o que sou. Quais são os verbos dessa estrutura?
Sou, sou. Separei antes do quê? Agora a gente tem o ozinho ainda para atrapalhar a nossa vida. Toda vez que tiver o o seguido do quê, você vai trocar o o por que palavra? Aquilo. Eu sou o que sou. Eu quero dizer que eu sou aquilo que sou. Não esquece esse o daqui, não. Se esse o pode ser trocado por aquilo, lembra que ele é o pronome demonstrativo. E se eu tenho pronome demonstrativo, qual é a classificação do quê? Pronome relativo. Preste atenção que essa aqui é enjoada. Então, vou olhar a primeira. Sou aquilo. Sujeito, quem é? Eu. Eu sou tem sentido? Sou é verbo ser. Verbo ser é verbo de ligação. Eu sou. Aquilo é a característica dessa pessoa? Eu sou aquilo? Se eu tenho verbo de ligação, eu tenho a característica do sujeito. O que é a característica do sujeito? Predicativo do sujeito. Tudo bem? Eu sou médico, eu sou professor, eu sou dedicado, é a característica dessa pessoa, predicativo do sujeito. Agora aqui está o detalhe. Esse aqui é um pronome relativo. E ele está substituindo o termo antecedente. Só que se você colocar a palavra o, a sua frase vai ficar sem sentido. Então você não vai colocar a palavra o. Você vai colocar a palavra aquilo. Então, sempre que for o sinônimo do aquilo, na hora de trocar, não troca pelo o, troca pelo aquilo. Então, no lugar desse que, ó, eu vou colocar a palavra aquilo. E aí eu tenho, ó, aquilo eu sou. Eu sou aquilo. Quem é? Eu, sujeito ao culto. Sou é verbo ser, que é verbo de ligação. Aquilo é a característica dessa pessoa? Sim. Se é a característica dessa pessoa, o que isso aqui vai ser? O predicativo do sujeito. Na realidade, é a mesma frase, ó. Eu sou aquilo. Eu sou aquilo. Deu para entender ou não deu? Pergunta aí, que eu sei que é difícil. Foi ou não foi? Agora, sem o pronome relativo, eu quero que você me ajude com essa daqui, ó. Então, eu tenho, ele foi enganado pelo tio. Qual é o verbo que eu tenho aqui? Foi enganado. Quem foi enganado? Esse meu sujeito, ele pratica a ação de enganar ou ele sofre a ação de ser enganado? Sofre. E quando o sujeito sofre a ação, isso é voz ativa ou isso é voz passiva? Passiva. Ele sofreu a ação de ser enganado. Eu tenho aqui uma frase que está na voz passiva. Tá, mas ele foi enganado por quem? Pelo tio. Foi o tio que praticou a ação de enganar? Esse termo está praticando a ação na voz passiva. E qual é o termo que pratica a ação na voz passiva? Agente da passiva. Agente da passiva é o termo que pratica a ação na voz passiva. Ele foi enganado pelo tio, foi o tio que o enganou. Beleza? Vamos juntar aqui. Cuidado, senão preste atenção, senão embola tudo. Não conheço o professor por quem ela é orientada. Quais são os nossos verbos aqui? Conheço e é orientada. Separei aqui. Presta atenção, presta atenção. Não conheço o professor. Quem é que não conhece? Eu. Eu não conheço quem? O professor. Quem conhece, conhece alguém. Verbo conhecer, transitivo direto. Professor, objeto, direto. O professor por quem ela é orientada é o professor pelo qual ela é orientada. Esse quem é pronome relativo. Vai desempenhar a função. Vou substituir pelo termo anterior. Só que agora tem preposição? Tem. Por mais o professor.
o que vai dar? Pelo professor. Acompanhe aqui. Pelo professor, ela é orientada. Ela é orientada pelo professor. Até aí tranquilo? Ela é orientada pelo professor. Quem é orientada? Sujeito. Ela pratica a ação de orientar ou ela sofre a ação de ser orientada? E quando o sujeito sofre ação, a frase está na voz ativa ou está na voz passiva? Voz passiva. Mas ela é orientada por quem? Pelo professor. É o professor que pratica a ação de orientar? E o termo que pratica a ação na voz passiva, ele é o nosso o quê? Agente da passiva. Se esse termo estivesse escrito aqui, esse termo seria o agente da... Só que ele foi trocado por que palavra? Pelo quem. Então, o que o quem vai ser agora, gente? Agente da passiva. Todas as funções que nós vimos, viu? Deu para entender ou não deu? Se o sujeito sofrer ação, que nem sempre vai sofrer. E aí? Dúvida em alguma? O pessoal de casa tinha colocado uma frase. Essa daqui, ó. Então, o pessoal quer saber ali em casa qual é a função daquele quê. A loja de José, que era empresário, vendia bem. Quais são os nossos verbos aqui? Era e vendia. Na hora de trabalhar com a função do que, você nem tem que analisar a oração do lado de fora. A gente só analisou de curiosidade porque o pessoal confunde bastante. Você tem que analisar isso aqui. A loja de José, o qual era empresário. Esse que é um pronome relativo. No lugar dele, eu vou colocar o termo antecedente. Coloquei o termo antecedente. Lê a frase. José era empresário. Quem era o empresário? José vai ser o meu o quê? O José era é verbo ser. Verbo ser é verbo de ligação. E empresário, que é a característica dele. O José era empresário. Empresário, que é a característica do sujeito, é o predicativo do sujeito. Então, se o termo José estivesse escrito, o que esse termo seria? Mas ele foi trocado pelo que. Então, o que pronome relativo vai ser? Sujeito. Tranquilo? Bem, só para a gente fechar esse raciocínio aí. Alguma dúvida em alguma das funções, gente? Então, tem sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, adjunto adverbial, agente da passiva. Trabalhamos com as funções sintáticas de um modo geral. Dúvida em alguma delas? Então, só para a gente fechar essa ideia. Pessoal de casa aí foi... olha só, o pessoal faz direto essa pergunta, hein? Faz direto essa pergunta. Olha só, quando eu faço assim, ó. Isso. Não pode errar esse raciocínio, gente. Olha o que o pessoal de casa está escrevendo. E eu só vou reforçar porque eu ouço isso direto. Se isso não ficar claro nas questões de concordância verbal, você vai errar. O que
Ele faz parte dessa oração. O que tem preposição? Não. Por isso, esse que pode ser sujeito. Nada me impede que o termo antecedente tenha o quê? Preposição. O termo antecedente é lá da outra oração, ele pode trazer preposição. O que importa é que o que é sujeito, ele não tem o quê? Preposição. Então, só para reforçar isso aí que ela colocou ali de novo. Gosto da blusa que foi comprada. Se eu analisar a primeira, quem gosta, gosta de. É transitiva indireta e é objeto indireto. Por que eu tenho essa preposição? Porque isso aqui é objeto indireto. Quem gosta, gosta de. É termo da primeira oração. Agora, eu gosto da blusa a qual foi comprada. O que esse que é? Pronome relativo. O que tem preposição? Ele retoma o termo antecedente, mas ele não tem preposição. Por isso que quando você substitui, você não carrega a preposição, que a preposição é lá da frente. Então aqui, ó, quando eu crio a segunda oração, eu vou dizer que a blusa, o que foi comprado? O que a blusa é? Que foi representado pela palavra. E o que a palavra que é? É o sujeito do foi comprada. Então, não confundir isso. O termo antecedente pode trazer uma preposição. Se o que não tem a preposição, o que pode ser sujeito? Pode, sem problemas. A preposição não é do que? A preposição é do termo antecedente. O termo antecedente é objeto indireto, por isso ele tem a preposição. O que é sujeito, o que não tem o que? Preposição. Então, quando o pessoal de casa ficou na dúvida na hora de analisar, porque perguntou aqui, ó, tá vendo? O José não tem preposição, mas ele tem preposição no termo antecedente. No que ele não tem. Por isso que o que pode ser o quê? O sujeito. Tudo bem, gente? Vale reforçar isso, porque na hora de fazer a prova, o pessoal erra isso com muita frequência. Porque faz assim, ó. A loja de José que era empresário. Quem era empresário? José. Ah, mas tem preposição, não pode ser sujeito. Ninguém vai pensar assim. A preposição é do termo que? Antecedente. Nunca mais esqueça isso. O que não tem sujeito, o que pode ser sujeito. Mesmo que o termo antecedente tenha uma preposição. Beleza? Respondida aí? Bem, só para fechar aqui. Pronome cujo. Pronome cujo nós usamos para a ideia de quê? Qual é a função sintática que traz ideia de posse? Adjuntas nominal. Então, se encontrar o cujo, já sabe que o cujo vai desempenhar a função de adjunto adnominal, função fixa. Cujo é posse, cujo é adjuntas nominal. Onde é usado para a ideia de quê? Lugar. Função fixa para ele. O onde é adjunto adverbial. É adjunto adverbial de quê? Lugar. Quando é usado para a ideia de quê? Tempo. Função fixa para ele. Quando é adjunto adverbial. É adjunto adverbial de tempo. E o último aqui com função fixa. Como traz ideia de quê? Modo. Função fixa para ele. Como é adjunto adverbial de modo. Tudo bem? Então, os outros pronomes relativos eu tenho que analisar. Mas cujo é adjunta nominal, onde é adjunta adverbial de lugar, quando é adjunta adverbial de tempo e como é adjunto adverbial de modo. Mas aí a frase está errada, porque aí não tem posse, o cujo está mal empregado. O cujo bem empregado tem que ser posse. E se ele é posse, ele tem que ser adjunta nominal. Então, se não for posse, ele não vai ser adjunta nominal. Ele vai ser complemento nominal. Mas a minha frase vai estar bem feita ou mal feita? Mal feita. Tudo bem? Quando você faz isso, o cujo, ele tem que trazer ideia de quê? Posse. Se ele não trouxer ideia de posse, a minha frase está
mal construída. A frase está errada. Então, eu vou conseguir até achar outra função, que seria a função do complemento nominal, que eu acho que é aí que você está querendo chegar, mas a frase está mal feita. Porque qual é o requisito para o custo? O custo tem que trazer a ideia de quê? Posse. Se ele é complemento nominal, ele não tem ideia de posse. Tudo bem? Então, a frase bem feita trabalha com a ideia de posse. Beleza? Mas aí depois eu até coloco exemplo para a gente visualizar essa possibilidade da frase mal elaborada, tá? Tranquilo aí, gente? Belezinha? Então, fechamos esse raciocínio aí por hoje. E aí amanhã a gente vai para as orações substantivas e temos também a parte de concordância. Aí a gente começa a parte de concordância. Vai para concordância verbal, concordância nominal. Temos aí da colocação pronominal, que é muito importante. Vários outros aspectos aí. Beleza? Então amanhã analisamos isso.